Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui então com a segunda parte da nossa videoaula para continuar então falando aqui sobre a resposta à acusação. Vamos então resolver junto o caso prático que a professora disponibilizou para vocês, tá? Então vamos lá. O caso prático diz que Carlos, Paulo e Mateus foram denunciados pela prática em concurso material dos crimes de furto e de associação criminosa, pois, segundo consta na denúncia, teriam em conjunto praticado furto contra Maria, mãe de Mateus, de 45 anos de idade. A inicial acusatória limitou-se a imputar genericamente os tipos penais, trazendo a seguinte descrição do fato. No dia 23 de 12 de 2019, Carlos, Paulo e Mateus furtaram Andréia, subtraindo seu aparelho celular na sua carteira e seu relógio. Assim agindo, incidiram nos tipos penais do artigo 155 e 288 do Código Penal. Recebida a denúncia pelo juiz da segunda vara criminal da comarca de Cascavel, estado do Paraná, os réus foram citados no dia 22 de 4 de 2020, na qualidade de advogado, constituído por Mateus, apresente a peça processual cabível, formulando as teses e os pedidos pertinentes e datando-a do último dia do prazo. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que analisar é o momento processual, tá? Aqui eu analisando, eles foram denunciados por furto e associação criminosa. Da soma da pena máxima destes dois crimes, eu percebo que o rito a ser seguido é o comum ordinário, tá? Então, rito comum ordinário, primeiro tem denúncia, recebimento, citação e a resposta à acusação. Então, eu sei aqui que a minha peça é a peça de resposta à acusação. Sabendo disso, eu vou aqui analisar a estrutura dessa peça. Essa peça basicamente, tá? Ela é composta de endereçamento, epígrafe, a qualificação do réu, os fatos do direito, dos pedidos, por fim, eu vou datar o local, a assinatura do advogado e nunca esqueçam, tá? Como ela é a primeira manifestação da defesa no processo, é nesse momento que eu vou apresentar o meu rol de testemunhas, tá? Então, respeitando o prazo de 10 dias, nestes 10 dias eu tenho que apresentar a resposta à acusação e apresentar o rol de testemunhas. Caso contrário, eu perco a chance de apresentar o rol de testemunhas. Eu posso até apresentar a resposta à acusação de forma intempestiva, mas o juiz ele não vai receber o meu rol de testemunhas. Então, por favor, não esqueçam deste detalhe, tá? Precisa de rol de testemunhas. Então, continuando, como que eu vou iniciar a minha peça? A minha informação primária é o endereçamento. Eu posso fazer de duas formas. Aqui eu sei que está na segunda vara criminal da comarca de Cascavel, estado do Paraná. Então, eu inicio da seguinte forma. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da segunda vara criminal da comarca de Cascavel, estado do Paraná, sempre em caixa alta, ou então ao juízo da segunda vara criminal da comarca de Cascavel, estado do Paraná. Das duas formas está correto, tá? Em seguida, eu pulo no máximo 5 linhas, é uma peça um pouco mais extensa, então eu tenho que economizar linhas. Pule aí 5 linhas, faça a epígrafe. Existe uma ação penal em curso, então eu coloco autos ou ação penal número. Eu não sei o número da ação, eu coloco 3 pontinhos. Em seguida, pule uma linha e vai lá para a parte da qualificação. O cliente nosso aqui é o Mateus, tá? Então eu vou deixar um parágrafo aí de uns 3, 4 centímetros e vou iniciar com Mateus em caixa alta, tá? Mateus, já qualificados nos autos de ação penal. Aqui pressupõe-se que o réu ele já foi identificado na denúncia, então eu não preciso identificar ele novamente, tá? Então, Mateus, já qualificado nos autos de ação penal em epígrafe, por intermédio de seu advogado, procuração anexa, como é a primeira defesa
primeira manifestação da defesa, então eu vou ter que juntar a procuração anexa, vem muito respeitosamente perante a Vossa Excelência apresentar a resposta à acusação em caixa alta, com fundamento no artigo 396 e 396-A do Código de Processo Penal, pelas razões de fato e direito seguir expostas. Em seguida, apenas pule uma linha e vá para os fatos. Nos fatos, não precisa aqui perder muito tempo explicando o que está acontecendo aqui, tá? Basta que você diga que o réu está sendo denunciado pela suposta prática do crime de furto e dos crimes de furto e associação criminosa. Recebida a denúncia, o juiz determinou então a citação do réu. São os fatos. Apenas isso, tá? Pule mais uma linha e comece do direito. Aqui no direito eu vou ter que identificar as minhas teses. Quanto às teses, eu sempre vou ter que ter em mente aquele esquema de teses que eu falei para vocês no outro vídeo. Então, primeiro eu vou partir das preliminares, em seguida extinção da punibilidade e, por fim, do mérito, tá? Então, partindo aqui das preliminares, eu percebo que eu posso alegar uma inépcia da inicial. Por quê? Olha o que diz o problema. A inicial acusatória limitou-se a imputar genericamente os tipos penais, trazendo a seguinte descrição. Pessoal, quando a denúncia ela não pormenorizar a conduta de cada agente, se ela trazer de forma genérica, ela é considerada inepta. E nesse caso, o juiz ele deverá rejeitar a denúncia. Então aqui eu já tenho a minha primeira tese. Em seguida, tá? Eu não vislumbro aqui nenhuma causa de extinção da punibilidade. Por isso, eu já vou partir então para as teses de mérito. No mérito, eu vou ter que dividir aqui os dois tipos penais. Eu tenho o artigo 155 e o artigo 288. Então, vamos partir aqui da associação criminosa. O crime de associação criminosa, ele necessita que 3 ou mais pessoas se associem para praticar crimes. O tipo penal é bem claro, ele deixa bem claro que essas pessoas elas devem se associar para praticar crimes no plural, tá? Mais de um. E que informações que nós temos aqui? Nós temos a informação que essas 3 pessoas elas se reuniram para praticar um único crime. Logo, o fato que eu estou contando aqui para vocês não encaixa-se na norma, não se encaixa no tipo penal, tá? Então, quando eu tenho um fato que ele não se encaixa no tipo penal, a conduta ela é atípica, ok? Em seguida, o artigo 155 do Código Penal, furto. Será que furtar pai e mãe é crime? Olhem lá o artigo 181 do Código Penal, tá? Ele diz que é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título em prejuízo, tá? Inciso 2, de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Então, aqui nós temos uma escusa absolutória, tá? Não é considerado crime. Logo, a prática aqui do Mateus de furtar a sua mãe não pode ser considerado crime. Essa é a nossa terceira tese, tá? Então, como que eu vou iniciar aqui? Eu aconselho vocês a dividir. Então, pule uma linha dos fatos, comece com 2 do direito. Dentro do direito, você vai dividir tese por tese. Então, do direito, na próxima linha, 2.1 da inépcia, da inicial, tá? Então, aqui na inépcia, eu vou ter que utilizar daquele sistema aí de silogismo, tá? Eu vou apresentar a tese falando da seguinte forma. Apresente denúncia inepta, é inepta e deveria ter sido rejeitada, conforme será demonstrado. Em seguida, eu tenho que trazer as minhas premissas maiores, tá? Aqui no caso, as minhas premissas maiores é o artigo 41 do Código de Processo Penal e o artigo
395, tá? 395, inciso 1º. O artigo 41 diz que, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve, dentre outros requisitos, conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Então, aqui você vai trazer de forma resumida a ideia do artigo 41. Em seguida, continuando com as premissas maiores, eu vou falar do artigo 395, inciso 1, que diz que o juiz deverá rejeitar a denúncia quando ela for inepta, tá? Sempre que os requisitos do artigo 41 eles não forem respeitados, a denúncia ela é inepta. Em seguida, trouxe aqui as minhas premissas maiores, eu vou falar do caso em concreto. No caso em concreto, tá, o Ministério Público limitou-se a imputar as condutas de forma genérica aos supostos autores do fato, tá? Dizendo que Carlos, Paulo e Mateus furtaram André subtraindo seu aparelho celular, sua carteira e seu relógio, não discriminando a conduta de cada agente. Ponto. Por fim, então, eu vou aqui concluir. Desta feita, tá? Como é um pedido aí de rejeição de denúncia, dessa feita deve ser rejeitada tardiamente. Por que tardiamente? Porque ela já foi recebida, tá? Então, como ela foi recebida e agora, neste momento processual, ela já foi recebida, então eu vou pedir para que, dessa maneira, deve ser, então, a denúncia rejeitada tardiamente ou então decretada a nulidade processual com fundamento no artigo 564, inciso 4 do Código Penal, tá? O artigo 564, inciso 4 do Código Penal, ele traz que sempre haverá uma nulidade quando alguma formalidade processual ela não for respeitada. Então, aqui no caso, a formalidade processual que não foi respeitada é o artigo 41. Passando, então, 2.2, eu vou colocar aqui do crime de associação criminosa. Então, eu posso colocar esse título, do crime de associação criminosa. Como que eu vou iniciar aqui? Essa aqui é a minha segunda tese. Eu fiz uma tese primeiro, então, essa aqui é uma tese subsidiária. Tá? Então, eu inicio a minha apresentação de tese da seguinte forma. Subsidiariamente, caso Vossa Excelência não entenda pela tese supracitada a conduta feita pelo agente não se encaixa no tipo penal, devendo ser considerada atípica. Terminei a minha apresentação de tese, eu vou para a minha premissa maior. A minha premissa maior aqui é o próprio artigo da associação criminosa, tá? O artigo 288, que diz que você pode começar dessa forma, tá? Conforme artigo 288 do Código de Processo Penal, pratica-se o crime de associação criminosa, apenas 3 ou mais pessoas se reúnem para a prática de vários crimes. Logo, como não há informação nenhuma no processo de que os réus uniram-se para a prática reiterada de crimes, ao contrário, apenas uniram-se para a prática de um único crime, não há que se falar no crime de associação criminosa. Logo, tá? Concluindo então, partindo aí para a conclusão, no caso em exame, né, segundo narra aqui a denúncia, não foi aí, não existe informação nenhuma dizendo que os réus, eles se uniram para a prática reiterada dos atos, ao contrário, há apenas a informação de que eles se reuniram para a prática de um único crime, que foi o crime de furto. Neste caso, neste contexto, então, o que acontece? A conduta deve ser atípica e logo o réu deve ser absolvido sumariamente nos termos do artigo 397, inciso 3º do Código de Processo
Penal. Terminei aí a minha segunda tese, eu vou para a terceira tese, tá? Então eu coloco 2.3 do crime de furto. Ainda, eu posso começar aqui, ainda no que tange ao crime de furto, há que se observar a escusa absolutória, ponto. Aqui então o meu fundamento, a minha premissa maior vai ser o artigo 181, inciso 2. Então você pode começar assim: de acordo com o artigo 181, inciso 2 do Código Penal, é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos no título tal, em prejuízo de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Tá? Então você explica aí com suas próprias palavras o artigo 181. Essa é a nossa premissa maior. No caso em concreto, a vítima aí do suposto crime de furto, tá, é genitora do réu Mateus. Neste caso, é importante aqui também citar o artigo 183, tá? Não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. E aqui no caso, a mãe do Mateus, ela tem 45, então ela se encaixa aqui nessa escusa absolutória. Ao contrário, Mateus se encaixa aqui nessa escusa absolutória, tá? Então, no caso em concreto, a vítima é genitora do réu Mateus, bem como possuía na data dos fatos 45 anos, devendo então ser aplicada, no caso em concreto, a escusa absolutória. Quanto à escusa absolutória, tá? Muito embora ela não esteja enquadrada aí nas causas excludentes de culpabilidade, a doutrina majoritária encaixa a escusa absolutória como uma excludente de culpabilidade, tá? Então eu vou concluir essa minha peça da seguinte forma: portanto, impõe-se a absolvição sumária com fundamento no artigo 397, inciso 2 do Código Penal, como se fosse uma excludente de culpabilidade, tá? Então, terminei do direito, vou para os pedidos. Dos pedidos, tá? De uma forma lógica, tá? Sempre respeitando a primeira tese, eu vou colocar da seguinte forma: diante do exposto, requer seja a denúncia, então, rejeitada tardiamente, conforme artigo 395, inciso 1º, salvo engano, inciso 1º, do Código de Processo Penal, ou então seja anulado ab início, desde o início, conforme artigo 564, inciso 4 do Código Penal. Ponto e vírgula, subsidiariamente requer a absolvição do réu em relação ao crime previsto no artigo 288, com fundamento no artigo 397, inciso 3º, a tipicidade, tá? E em relação ao crime de furto, requer seja aplicada aí a escusa absolutória, absolvendo sumariamente o réu com fundamento no artigo 397, inciso 2 do Código de Processo Penal. Caso aí, né, não seja, nenhuma das minhas teses sejam acatadas, eu peço então que, caso não seja nenhuma tese acatada, que sejam intimadas as testemunhas abaixo arroladas, tá? Termino e agora eu vou para a parte que é sempre de praxe, tá? Termos em que pede deferimento, local e data. Eu nunca, se o problema não pede para eu colocar o local, eu não coloco, então eu coloco local, 3 pontinhos, vírgula, data, 3 pontinhos. Mas como aqui ele pediu para colocar a data, tá? Data apenas, eu vou ter que calcular, tá? Então, se ele foi aí intimado numa quarta-feira, exclui-se o dia da citação, começa pelo próximo dia, lembrando que o processo penal, tá? Ele é seguido, ele conta todos os dias, tá? Ele não pula aí os dias, como acontece no Código de Processo Penal, os dias que não são úteis, tá? Então, ele vai transcorrer aí de forma ininterrupta, tá?
Então, eu vou ter que datar aqui a minha peça. Em seguida, pule 2 linhas, tá? E coloque a assinatura do advogado e ó, advogado, 3 pontinhos, OAB, 3 pontinhos. Nunca assine a peça, ok? E por fim, o rol de testemunhas. Aí eu posso colocar ali, posso colocar até 8 testemunhas, porque eu sei que é o rito comum ordinário e eu quero demonstrar aí para o meu avaliador que eu sei, então eu coloco a testemunha, qualificação e endereço, tá? Como tá no modelinho que eu deixei para vocês. Então, pessoal, de uma forma bem sucinta e bem rápida, aqui essa seria a nossa peça, tá? Qualquer dúvida é só entrar em contato com a professora, tá ok? Então, até mais e até a próxima aula. Tchau, tchau!